Olá, quais os tipos de sondagens que a gente tem para projeto de fundações? Mal bem, no Brasil a gente vive no império da SPT, mas a gente tem outros. Então vamos lá. Primeiro, a sondagem mais utilizada no Brasil é a SPT, Standard Penetration Test ou Inside Penetração Padrão. O motivo que o SPT é o mais utilizado é que ele entrega as principais informações para um projeto adequado com um custo relativamente baixo. Isso tornou padrão cultural no Brasil e em boa parte, mas não em todo o mundo. Ok? O ensaio é basicamente uma haste de ferro batida contra o solo e se mede quantas pancadas são necessárias para descer 30 centímetros com o peso específico do ensaio SPT. Ok? A NBR 1022 torna ele essencial e ela permite usar outros, mas o SPT é obrigatório. Basicamente, isso aí, a BNBR 1022, que é a nossa norma de fundações, vai falar o quê? Qualquer edificação deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar constituída no mínimo por um SPT. Ok? O que o SPT informa? O tipo ou a granulometria do solo, o diâmetro médio dos grãos, ok? A profundidade estimada da água na hora que é feito o ensaio e 24 horas depois, a resistência do solo a impacto a cada metro, ok? O que é necessário? A sonda SPT e o equipamento geral da sonda, ok? Que pode ser carregado em uma caminhonete ou pode ser puxado por um carro também e tudo mais, mas a questão é um equipamento relativamente pequeno. Tá? E uma equipe de 2 ou 4 pessoas, geralmente são 3, mas varia, tecnicamente é possível fazer com 2. E quando utilizar, sempre ele é obrigatório para projetar fundações adequadamente. Tá? E o ensaio SPTT é o mesmo ensaio SPT praticamente, a única coisa é que vai ser aplicado um torque e verificado a resistência do solo contra o torque, ok? Que vai informar o melhor para a força lateral do solo. Tirando isso, é o mesmo ensaio, ok? Próximo, CPT, que é o ensaio de cone, ou Cone Penetration Test, que ele é feito, o SPT a gente bate um peso contra uma haste. O cone, a haste na base tem um cone e aplica-se uma pressão contínua através de uma bomba hidráulica para descer o cone, ok? E isso gera um gráfico da resistência do solo separado da ponta e da lateral, não exigindo correlações. No caso do gráfico do cone, já se mede a resistência do solo na base e a resistência do solo na lateral, ok? Enquanto isso a SPT fala, a gente deu 14 pancadas para descer 30 centímetros, o ensaio do cone vai falar o quê? A pressão lateral nessa profundidade é de 80 kPa, ok? Tá, essa que é a questão. O que ele informa? A resistência do solo à penetração do cone, separada em resistência da ponta e lateral. A coesão, a capacidade de suporte e a compressibilidade, ou seja, a deformabilidade do solo ao longo da profundidade. O que ele não informa, mas a NBR exige, por esse motivo não pode ser usado sozinho? O tipo de solo a cada metro e a profundidade do nível de água. O que é necessário? Um equipamento CPT que é montado em uma plataforma, né, e geralmente vai ser um caminhão pequeno para transportar, e uma equipe de pelo menos 3 pessoas. Quando utilizar, né, o ensaio CPT ele traz mais informações, principalmente para ensinar uma estaca, ok? Porque ele vai te dar o atrito lateral do solo de uma maneira muito mais precisa que o ensaio SPT. Então ele vai ser usado em obras de maior porte, com fundação de estacas, para maior precisão do dimensionamento. Ele não funciona sozinho sem SPT. A sondagem CPT não pode ser feita sozinha. Ok? Primeiro se faz um SPT, determina-se, ok, nesse solo a gente vai utilizar estacas, mas vamos otimizar esse dimensionamento, ver realmente quanto eu consigo aplicar de carga em cada estaca, de uma maneira mais precisa que as correlações de SPT, então a gente faz um ensaio CPT também. E o CPTU é similar, mas usa um cone especial, que é o piezo cone, que permite medir também a permeabilidade do solo e a compressibilidade, mas é bem similar. Próximo, o ensaio de placa. Ok? O ensaio de placa, a gente posiciona uma placa de aço contra o solo e se aplica uma pressão. E aí é medida a deformação e a resistência do solo até
o solo romper e o cone do solo desmoronar, tá? Mas a questão é feito até a ruptura do solo. Não exigindo correlações novamente, porque ele vai te dar, com essa deformação, você tem essa pressão resistida. Entendida? O que ele informa? A resistência e o recalque esperado do solo com fundações superficiais na profundidade ensaiada. O que ele não informa? Tipo de solo a cada profundidade e nível da água. Além disso, ele informa resistência só de uma profundidade. Tá? Claro, posso fazer 10 vezes o teste, ou cavar mais 1 metro e fazer o teste, mas não é a ideia. Ok? E o que é necessário? Além da placa, claro, né, um maquinário para aplicar pressão e medir a pressão e a deformação. Geralmente é um ensaio realizado com um caminhão pequeno e uma equipe de 3 ou mais pessoas. Quando utilizar, novamente também é feito em obras de maior porte, quando a gente vai trabalhar com uma fundação de sapatas ou radier, para maior precisão de dimensionamento, e não é uma outra tipo de sondagem que não funciona sozinha sem o ensaio SPT. Ok? Tá? Então, eu fiz o SPT, determinei, ok, esse solo é adequado, o mais eficiente vai ser trabalhar com sapata, mas eu quero otimizar as sapatas, quero aproveitar o máximo do solo, então eu vou fazer um ensaio de placa para determinar com muito mais precisão a resistência do solo a cargas superficiais, ok? Depois do SPT, tá? Próximo, sondagem atrado. Essa sondagem mais barata que existe não pode ser feita sem SPT, não existe sem SPT, tá? Mas vamos lá, a sondagem atrado é muito simples, tá? Basicamente, se escava um furo de uma estaca, ok? Tá? Manualmente ou mecanicamente, mas geralmente manualmente com trado manual, né? E se verifica o tipo de solo e se existe água ou rocha. Tá? É uma escavação simples, então a gente não consegue ultrapassar a camada de água. Mas basicamente vai uma pessoa com um trado manual num terreno e escava e olha como é o solo a cada metro. Okay? O que é que informa? O tipo de solo e se existe água, qual a profundidade dessa água. Okay? O que é que não informa? Resistência do solo, tipo de solo abaixo do nível da água. Escavei, sabe, 1,5 metro com o trado, chegou na água. O que acontece? Tem que parar o ensaio. Ok? O que é necessário? Um trado manual ou mecânico e um operador, uma pessoa ou um operador do mesmo, ok? Tecnicamente, geralmente são feitas 2 pessoas, mas é possível uma pessoa só fazer isso. Quando utilizar? Em uma análise inicial do tipo de terreno, ok? Isso aqui não é um ensaio, eu vou projetar uma... Não, você não vai projetar uma fundação com isso. O que vai acontecer é o seguinte... O cliente está pensando... Você tem um cliente, ele quer construir uma obra e ele está tentando analisar entre 5 terrenos diferentes, qual deles ele vai comprar. Você vai em cada um dos 5 terrenos, faz uma sondagem atrás e tem pelo menos uma noção do tipo de solo que tem lá. Ok? Tá? E aí, baseado nisso, você pode depois comprar o terreno e tudo mais, mas fazer um ensaio SPT para o projeto depois. Ok? E a outra questão é, eu fiz um ensaio SPT, passou 2 anos e meio. Será que o nível da água ainda é o mesmo? Será que não teve variação no nível da água, ainda mais se for uma região que tem muita chuva ou seca? Ou se eu fiz um ensaio ano passado e agora esse ano teve uma chuva muito forte, muito pouca chuva e tudo mais? Pode ter uma variação no nível da água. Então a gente pode refazer esse ensaio só para verificar se o nível da água continua o mesmo ou não. Ok? Não tem base nenhuma para dimensionamento, não funciona sozinho sem SPT. A sondagem atrado é uma verificação preliminar. Ok? Beleza. Próximo, sondagem rotativa. É uma sondagem complementar, feita depois do SPT, né? Onde uma broca com fluido estabilizante que vem logo depois dela faz furos atravessando a rocha e é tirado amostras do material. O que é que informa? O tipo de solo ou rocha abaixo da camada impenetrável. Então é feito o ensaio SPT, chegou na rocha, o SPT não passa, né? Aí pode ser feito a sondagem rotativa para saber se é rocha mesmo ou se é um matacão, mas embaixo dessa camada rochosa tem um solo frágil. Ok? O que não informa? Resistência do solo a cada profundidade, nível da água. Ok? Não informa isso. Tá? Você não consegue dimensionar só pela sondagem rotativa. Ok? E o que é necessário? Além do equipamento geral da sonda rotativa, geralmente carregado pelo caminhão pequeno, uma equipe de 3 pessoas.
ok? Quando utilizar? Depois do SPT, complementar depois do SPT, quando é encontrado rocha em todos os furos, mas existe uma suspeita de que abaixo dessa rocha tem um solo frágil. Não funciona sozinho sem SPT, só informa o tipo de solo, não informa a resistência, ok? Não é usado para dimensionar a fundação, ok? É usado para entender melhor exatamente qual tipo de solo é. Próximo, penetrômetro. Você vai ver muitas vezes sendo falado desse método como uma alternativa ao SPT. Mas vamos lá, é uma sondagem preliminar, muito mais precisa que um sondagem atrado, né? Onde um cone é batido repetidamente em alta frequência contra o solo. Ok? Quando vai pensar em ensaio SPT, você dá uma pancada, volta o peso, ok? E aí, depois de subir o peso novamente, a altura específica medida e tudo mais, dá outra pancada. Ok? É uma questão que você vê, ó, primeira pancada, daqui a pouquinho, tudo mais, você conversa um pouquinho, foi a segunda pancada. Ok? Tá? Quando a gente fala de penetrômico, DPL, Macintosh e tudo mais, a questão é uma, duas, três, quatro, cinco, é uma pancada a cada segundo. Ok? Levantou o peso, bateu, levantou o peso, desceu, levantou o peso, desceu, tá? É muitas pancadas repetidamente em alta velocidade, ok? Então o que acontece é que a haste não estabiliza entre uma pancada e outra, ok? Mas é um equipamento muito mais leve, você usa esse dinamicismo dos impactos para permitir uma maior penetração num solo, ok? Tá? Mesmo com peso menor. Tá? E basicamente se mede a quantia de golpes para penetrar 10 centímetros de solo. Tem vários tipos, mas todos seguem o mesmo padrão. Tem o DPL, o DPM, o DPH, DPSH, Macintosh, entre outros. Okay? O Macintosh é o mais usado na Ásia, okay? Mas tem vários. Né? A precisão é menor, pois a frequência de impactos altera a velocidade de penetração. Se uma pessoa está sondando e está batendo 40 vezes por minuto, está batendo 30 vezes por minuto, digamos, a vibração que a haste tem na hora do impacto é diferente, entendeu? Então ele não tem o mesmo nível de precisão, ok? Você vai ver muita correlação na internet comparado com o SPT e tudo você vai ver que é totalmente aleatório entre uma correlação e outra. Tipo, não tem, se você pegar 3 sondagens, pegar outras 3 sondagens e comparar, vai ser totalmente diferente, ok? Tá? Então, o que informa a resistência do solo contra a penetração do cone? O que não informa, mas a NBR exige? O tipo de solo a cada profundidade ou o nível da água. Não informa nenhum dos dois. O que é necessário? Um DPL ou um Macintosh pode ser feito por 2 pessoas em um equipamento leve carregado manualmente. Ok? Muitas vezes até uma pessoa, se não fosse questão de medir, poderia, mas geralmente são 2 pessoas para poder, uma bate e outra faz uma medição. Ok? E ensaios maiores, se for pegar o DPM, DPH e tudo mais, vai ser um equipamento mais pesado, mas esse é o princípio. Tá? O mais comum, que é o Macintosh, na verdade, é o mais comum do mundo, né? 2 pessoas conseguem fazer ele tranquilamente. Tá? Quando utilizar? Para ter uma análise inicial da resistência do terreno antes do SPT. Não tem base normativo para dimensionamento. Você não pode usar a sondagem de penetrômetro como esse foi o meu ensaio SPT. Ok? Eu mandei fazer um DPL. O DPL sozinho não tem base para dimensionamento. Ok? Tá? Em alguns países se utiliza o Macintosh como sondagem de solo em obras pequenas. Nesse caso, eles usam mais para encontrar em qual a profundidade que tem um solo impenetrável ao Macintosh. Ok? Tá? Mas é uma noção base, ele não vai garantir uma precisão de dimensionamento. Entendido? Tá? E claro, né, o chutômetro ou o apertômetro de botômetro, né, que são os métodos retardados que você vê por aí de quem quer, nossa, mas a sondagem vai custar 0,2% do valor da obra. Eu vou construir uma obra que vai custar 2 milhões e a sondagem custou 4 mil e eu acho um absurdo gastar isso numa sondagem. 4 mil sondagem, quase todo o Brasil você consegue isso, né? Ou até menos. Tipo, geralmente uma sondagem vai estar em torno de capitais e tudo mais, vai ser pouco mais que um salário mínimo, depende do caso dos 2 salários mínimos, ok? Tá? Mas é um custo baixo relativo também da obra. Mas você vê um monte de métodos retardados para tentar economizar na parte mais crítica da fundação, a parte mais essencial da fundação, da obra, que é a fundação. Ok? Como? Eu cavei e cheguei em um solo que é firme.
né? Ou crava um vergalhão de 10 milímetros contra o solo e se afundar menos que 5 centímetros aguenta 2 quilos por centímetro quadrado. Maluquice completo, não faz o menor sentido isso. Não precisa sujar a bota e sair do escritório. Todo solo, todo sapato resiste 1 kg de força por centímetro quadrado, porque é a menor configuração que eu achei no meu software. Né? Ou toda estaca resiste 1 tonelada de força por metro, porque não tem número menor do que 1, pelo menos 1 resiste. Tá? Todos esses métodos são classificados como maluquices de quem está pouco se lixando para ter uma obra de qualidade. Lembre que para chutar, quem é bom é o Neymar e não você, e o Neymar, além de chutar, também é muito bom de cair. E o que informa? Nada. O que não informa que a NBR exige? Tudo. O que é necessário? Teimosia, desrespeito com a engenharia e falta de respeito, e desrespeito também com o cliente, porque afinal, se você tá, a pessoa vai morar lá o resto da vida e você faz uma obra podre quando você faz o chutômetro, né? Você está desrespeitando ela também. Ah, mas ele não quer pagar. A questão é, ele está se desrespeitando também. Tá? Quando utilizar, no mesmo dia que você queimar seu diploma e jogar no lixo seu CREA. Beleza? Tá? E por questão final, saber quando utilizar cada sondagem é essencial para entregar um projeto de fundação otimizado, mas é apenas o primeiro passo de um projeto completo. Também é preciso interpretar os ensaios e dimensionar adequadamente para garantir economia e resistência. Dentro dos meus cursos, eu abordo na prática o planejamento, escolha e dimensionamento de fundações a cada sistema estrutural. E no meu livro Mínimo de Estruturas, eu abordo vantagens e desvantagens de cada tipo de fundação para cada tipo de solo que elas são adequadas. Todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo e no link que eu deixo na bio do Instagram também. Beleza? Mas por enquanto será isso então. Ok? A regra base geral que você tem que lembrar é o quê? Tá? Você vai fazer um SPT e se a obra for de grande porte ou tem alguma questão que deu problema no SPT, aí você faz um ensaio complementar. E antes de comprar o terreno e tudo mais, para ter uma noção, pelo menos uma ideia do tipo de terreno, você pode utilizar a sondagem atrado e a sondagem do penetrômetro, que é para ter uma ideia base, mas nunca para assinar uma RT e gerar um projeto decente de uma fundação, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima aula.